Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema Consciência da Guerra Espiritual, parte 1. E nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, e eu vou ler do versículo 1 ao 3, que diz assim: Depois dessas coisas e desses atos de fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrando em Judá, acampou-se contra as cidades fortes, a fim de apoderar-se delas. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo com o propósito de guerrear contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus poderosos, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Até aí. O dicionário define estratégia como sendo a arte de traçar os planos de uma guerra. Numa guerra, é preciso um estudo do arsenal e do poderio, bem como da capacidade do inimigo contra o qual guerreamos. Precisamos aprender a atacar e a defender. O Senhor Jesus salientou a força ofensiva da igreja ao observar que as portas do inferno não impediriam o seu avanço. Por outro lado, precisamos ter consciência de defesa. Nosso inimigo, além de oferecer resistência, também ataca. Pedro adverte que ele é como um leão que anda em derredor procurando algum desatento para tragar. O primeiro passo para a vitória na caminhada cristã é não subestimar o inimigo. Quando Jesus enviou os 12 discípulos, dando-lhes a incumbência de pregar o evangelho por onde passassem, logo tratou de adverti-los: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Se não tivermos consciência de que estamos em guerra, tornamo-nos presas fáceis do nosso inimigo, que nos espreita e quer desesperadamente nos destruir. O próprio Jesus afirmou que o diabo vem somente para roubar, matar e destruir. Sem essa visão, dificilmente tomaremos as devidas providências para nos defender e atacar o nosso adversário. A Bíblia mostra com muita clareza que estamos em luta, e não é contra homens nem instituições, e sim contra principados e potestades. Na verdade, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. E foi com a consciência de que Senaqueribe, rei da Síria, vinha ao seu encontro com o maligno intuito de atacá-lo, que Ezequias reagiu e tomou as medidas necessárias para combater o feroz inimigo. Seu pai, o rei Acás, já tinha feito aliança com a Síria e pagou um alto preço por isso. A princípio, por desconhecer que seu adversário almejava unicamente aniquilá-lo, Ezequias se sujeitou aos caprichos de Senaqueribe, que por pouco não levou todo o reino de Judá a uma completa bancarrota. Entretanto, ele reagiu e tomou uma posição firme. Resolveu enfrentar o agressor, fazer armas e escudos em abundância, convocar o exército, traçar uma estratégia e sair para a guerra. O curioso é que Ezequias só reagiu quando os assírios já ameaçavam invadir Jerusalém, depois de haverem tomado cerca de 46 cidades fortificadas. Por falta dessa percepção, como ocorreu com Ezequias, temos sido atacados e saqueados desde os nossos antepassados. Apesar disso, muitos continuam adormecidos, indiferentes e incrédulos quanto à realidade dessa batalha. Preferem atribuir os sucessivos fracassos ao acaso ou ao destino. Alguns chegam mesmo a se consolar com as palavras de Jó, que depois de perder tudo disse:
Nu saí do ventre de minha mãe, e nu volto. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó não sabia que uma batalha tremenda estava sendo travada. Deus dissera ao próprio Satanás que ninguém havia na terra semelhante a Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O diabo procurava por todos os meios e maneiras uma brecha para pôr em descrédito a palavra do Senhor. Jó tinha razão quanto à procedência dos bens, mas não quanto à pessoa que os havia tirado. Será que você não está equivocado quando diz que perdeu tudo isso ou aquilo porque não era para ser seu mesmo? No capítulo 30 do livro de 1 Samuel, encontramos uma narrativa que pode nos trazer algum esclarecimento sobre essa questão. Após muitas conquistas, ao retornar da terra dos filisteus para a sua cidade, Davi encontrou um saldo negativo. Tudo o que conquistara ao longo dos anos, com grande sacrifício, fora roubado pelos amalequitas. Além de levar cativas todas as mulheres e filhos, eles haviam carregado todos os bens e ateado fogo à cidade. O quadro era desolador, mas Davi não se deu por vencido e, apesar da dor, do sofrimento e do cansaço, saiu à luta para reconquistar tudo o que os invasores tinham arrebatado. No final da jornada, ele reverteu o quadro, obteve êxito total. Mas aquele que ignora a batalha não tem uma história como essa para contar. Davi e seus soldados só conquistaram a extraordinária vitória por causa dos seguintes fatores. Em primeiro lugar, Davi teve consciência da perda sofrida. A partir da constatação da perda sofrida, Davi se dispôs a sair em busca do que lhe fora tomado. Davi chorou desesperadamente, porque conseguiu identificar os estragos que o inimigo fizera em sua vida, na de seus familiares, na de seus amigos e nas respectivas famílias. E quanto a nós? Estamos conseguindo enxergar as áreas em que temos sofrido alguma perda? Talvez tenhamos perdido o primeiro amor, a comunhão com Deus, a sensibilidade espiritual, a união, o amor, a alegria de viver em família, os valores morais, a saúde, as finanças, etc. O que fez Davi ao ver a cidade queimada, completamente destruída? Ele não reuniu seus homens para reconstruí-la imediatamente. Partiu em busca da recuperação dos valores mais importantes. E eu te pergunto, e você? Por que tem chorado? A que tem dado mais valor? O que tem buscado resgatar primeiro? Em segundo lugar, Davi buscou a direção de Deus. Depois de chorar amargamente a perda sofrida, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus, e logo em seguida buscou a direção dele para saber o que fazer e como resgatar e reaver os bens que o inimigo roubara. Davi não ficou deprimido, lamentando seu estado de miséria, nem saiu desesperadamente à procura de uma solução fácil para os problemas, apesar de estar sofrendo ameaça de apedrejamento por parte dos seus amigos mais íntimos. A pessoa que Deus usou para indicar o caminho a Davi foi um servo do amalequita. Esse homem havia participado de toda aquela tragédia que tanto sofrimento e transtorno causara a Davi e aos seus soldados. Ele adoecera e o seu senhor o deixara pelo caminho para que morresse. E foi através do meio menos esperado que Deus orientou Davi para que ele conseguisse atingir o seu objetivo. Quando buscamos a direção de Deus para alguma área da nossa vida, precisamos estar atentos, com os ouvidos e os olhos abertos, para que possamos ouvir e ver a orientação de Deus. Aquele que antes fora adversário de Davi e que tanto sofrimento lhe causara, agora
era parceiro, cooperador e importante aliado no processo de recuperação dos bens perdidos. Muitas vezes, a solução dos problemas que nos aflige está mais próxima do que imaginamos. Contudo, não o percebemos, porque vem de uma fonte que não esperamos. A Bíblia fala: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Perguntou Natanael a Filipe, ao ouvir falar a respeito de Jesus. Natanael fora condicionado a pensar que somente de Jerusalém vinham os grandes profetas e, por isso, duvidou da palavra de Filipe. A resposta do nosso problema pode vir através de uma pregação, da leitura da palavra de Deus, de um testemunho, de uma situação boa ou ruim, ou até mesmo através de um ímpio ou de uma adversidade. Muitas são as fontes de onde pode brotar a resposta de Deus. Diante de tantas possibilidades, devemos ficar atentos, usando sempre o bom senso e o discernimento, para que possamos perceber o que, através de quem ou de que Deus está a nos dizer. Este é o caminho, andai nele. Isaías 30, 21. Mas não se dê por vencido. Reanime-se no Senhor seu Deus e busque a direção dele. Entregue-lhe o seu problema, confie-o a ele. No tempo certo, ele haverá de lhe conceder a bênção, a vitória tão sonhada. Em terceiro lugar, Davi saiu à luta contra o inimigo. Depois de consultar o Senhor se deveria perseguir o bando, Davi obteve a aprovação divina. Então, determinado, partiu no encalço dos inimigos. A força que o impelia a perseguir o inimigo era a confiança inabalável na palavra do Senhor. Persegue-o porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Davi não levou em conta a fragilidade do seu exército. Todos estavam cansados, a ponto de muitos ficarem para trás, por não poderem seguir adiante. Além disso, ele não tomou conhecimento do poderio militar do inimigo, com o qual estavam os seus bens. E eu pergunto, quantas vezes nos acovardamos e fugimos da peleja? Às vezes ficamos olhando para nós mesmos e nos julgamos fracos. Ou atentamos para o inimigo, o achando forte. Mas confie na palavra do Senhor e entre na batalha. A Bíblia diz que temos inimigos, o diabo, a carne e o mundo. Em quarto lugar, Davi lutou até vencer. Sair à luta não é tudo. É apenas o início do processo de resgatar aquilo que o inimigo nos tirou. Uma vez na batalha, é preciso que lutemos até vencer o adversário e trazer de volta tudo o que ele roubou. E foi isso o que Davi e os seus soldados fizeram, e é o que nós também devemos fazer. Diz o texto que enquanto Davi e os seus companheiros choravam o acontecido até não terem mais forças, os amalequitas encontravam-se espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Semelhantemente, o diabo festeja quando você cai, quando ele consegue interromper a sua comunhão com Deus, quando encontra brecha para desajustar o seu lar, quando chega a debilitar a sua saúde e quando afeta os seus negócios. Ele exulta ao te ver chorar diante da situação caótica que tomou conta da sua vida. E a forma de reaver os bens que o inimigo furtou é entrar na batalha e lutar até vencê-lo. Davi voltou mais enriquecido desse combate, espiritual e materialmente, porque além dos bens que foram saqueados, ele trouxe também o despojo dos seus saqueadores. Foi isso também o que aconteceu com Jó. Não podemos deixar em poder do inimigo nem uma unha daquilo que o Senhor nos confiou. Davi
Tornou a trazer tudo o que os amalequitas haviam roubado e mais tarde consagrou seus bens ao Senhor para a construção do templo. Ignorar essa batalha espiritual é estar alheio à palavra de Deus. Ignorar essa luta é ser aliado do inimigo, mesmo sem o saber e admitir. Se você é um dos que se encontram adormecidos ou indiferentes a essa verdade, veja o que diz a palavra de Deus e comece a combater o bom combate. Efésios 5,14 diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Amém? Vamos agora para o momento da oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós, neste momento, tomamos consciência, mais uma vez, de que enfrentamos uma luta, enfrentamos uma guerra espiritual. Mas nós não vamos ficar parados, não vamos ficar desanimados, tristes, amargurados ou chorando. Nós vamos reagir, nós vamos reanimar no Senhor. E nós vamos lutar, lutar, lutar até vencer. Assim como Davi fez. Porque nós sabemos, Pai, que para Ti não haverá nada demasiadamente difícil. E é a Tua palavra que nos diz, em Marcos 9:23, tudo é possível àquele que crê. E é com base na Tua palavra, Pai, que nós tomamos a decisão e a determinação de enfrentar o inimigo e ganhar essa batalha, não pela força do nosso braço, mas pela força do Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.